Aquele vídeo síntese para juntar as informações que nós aprendemos aí nos últimos anos. Bom, então primeiro em relação à questão do templo, a questão templária, né? Não, porque se forem comparar com essa questão de mandamentos e falar dos mandamentos e tal, eu tenho uma interpretação mais light e acho que não houve nenhuma, não sei se algum comentário de repente contra mim, alguma coisa, uma tentativa de superação, como se eu fosse templo, não, de maneira nenhuma. Porque, de um lado, acho que, ou talvez o contrário, sugerindo que eu superei a questão do templo, não sei o que quiseram, o que queriam dizer quando disseram isso. Mas a questão do templo eu não caí nisso, porque eu não entendo que a questão do templo seja um método eficiente para se esconder os mandamentos. A doutrina do sacrifício, assim, que eu também não exatamente concordo, mas não vou falar muito sobre isso, mas apenas para dizer que a doutrina do sacrifício em si esconde muito mais os mandamentos do que a própria questão do templo em si. Não que eu também não concorde que a pessoa possa divergir da doutrina sacrificial. Ok, eu até gosto, não tenho nada contra isso, mas é uma doutrina que seria mais eficiente para esse propósito, ao invés da doutrina de templo, na minha opinião. Eu acho que ela não escondeu exatamente a questão dos mandamentos, ela não serviu tanto a isso. Ela incorporou depois uma doutrina já existente anterior, que era a doutrina do sacrifício. E não, em relação a isso, pelo contrário, ele talvez levasse até mais a questão dos mandamentos ali, enfim, independente. E na questão de, mas o Alex é favorável ao templo, alguma coisa, não, porque se destruiu. Se o templo é destruído, Deus que permitiu. Se continua existindo, eu acho que ele não vai ser eficiente para esconder os mandamentos. Eu já tinha dito isso antes, então tá. Em relação à questão de filhos espirituais, bom, não, se vocês estão dizendo, aí que tá, se vocês estão dizendo que os mandamentos simbolizam a morte espiritual das pessoas, vocês não podem sugerir para que eu vá fazer isso. Já que eu não pregaria apenas para os meus filhos espirituais, vocês estariam colocando em risco, estariam concordando, melhor dizendo, que a pregação fosse feita para pessoas que não seriam meus filhos espirituais, crentes ou descrentes, que possuiriam outras formas de pensar, enfim, ou mesmo crentes em Cristo, que vocês não gostariam que fossem, entre aspas, espiritualmente mortos, uma vez, inclusive, que eles não seriam meus filhos espirituais, seriam, inclusive, filhos espirituais da própria igreja, ou até mesmo do próprio ocultismo. Então aí que tá, se as pessoas vão acreditar nisso a princípio, vocês não quereriam, vocês não gostariam que isso acontecesse. Bem da verdade, então vocês não poderiam fazer essa sugestão apenas para me acusar, porque não é do interesse da igreja, vamos dizer, perder crentes se eu eventualmente falasse dos mandamentos e as pessoas não acreditassem mais em Cristo. Não é do interesse da igreja isso. Então eles não poderiam fazer a sugestão. E o ocultismo também não poderia fazer pelo mesmo motivo. Eles preferem, ali não a questão dos mandamentos, a questão de Cristo. E se, ao contrário, essas pessoas, no caso ali, acham que os mandamentos servem para dar vida, ok, eu até posso concordar com isso. Só que em 2022, quando eu fui atacado, eu estava em dúvida. Então eu não poderia ser criticado nisso, porque em momento nenhum eu estava, não vou falar dos mandamentos, vou abandonar as pessoas. Não, a questão não era essa. A questão é que eu estava em dúvida sobre se isso era uma boa ideia e tinha medo de ataques argumentativos. Talvez até entre outros motivos que eu não esteja lembrando agora. Então vocês fizeram um ataque como se eu tivesse abandonado, como se eu tivesse deixado as pessoas presas, quando na verdade eu estava discutindo se isso era uma boa ideia ou não fazer. Então eu não tinha em nenhum momento negado a ideia de que falar dos mandamentos fosse uma coisa boa, uma coisa que deveria ser feita. Inclusive eu tinha dito isso antes 2 vezes. No primeiro não, né? Em um dos ataques anteriores que eu recebi, a questão de deixar filhos presos, né? No ataque anterior a esse, sobre a questão de pilotagem, eu estaria pilotando ali, levando pacientes para algum lugar, eu já tinha respondido isso, eu já tinha dito que, não, até dá para fazer e tal. Eu já tinha dito isso, então, em relação à questão dos mandamentos em si, eu não tinha discordado, ou pelo menos não ainda. Não sei se um dia isso iria acontecer, mas naquele momento não aconteceu. Havia uma dúvida forte, eu tinha a tendência a acreditar que não era uma boa ideia, mas eu não concluí isso. E eu falei que poderia, e antes disso eu falei que poderia ser falado, se não tiver ataque até pode, mas eu não tenho certeza que seja uma boa ideia. Essa parte eu não falei, mas não precisava também, né? Eu falei que os mandamentos poderiam ser falados. Antes disso eu também tinha falado isso em vídeo, na verdade. Um dos vídeos que eu repesquisei ali no meu canal. Então eu já tinha dito isso antes. Eu disse isso e disse também ao vivo para uma pessoa que me indagou. Me indagou para não dizer coisa pior. Né? Então se vocês acham que os mandamentos da vida, bom, eu não discordei. Eu não deixei pessoas presas, só que eu estou ali questionando para verificar se é uma boa ideia ou não. Eu não disse que não poderia ser feito. Eu disse o contrário. Mas ao mesmo tempo eu não tinha certeza se era uma boa ideia. Então isso, o fato de haver dúvida, mostra que não haveria nenhum tipo de prisão espiritual intencional, e sabia que
que isso estava acontecendo. Inclusive, eu tinha dúvidas sobre se falar dos mandamentos era uma boa ideia. O que provaria, né, que antes eu não tinha deixado as pessoas presas de propósito. Então, óbvio que não, porque a informação posterior diz o contrário. Eu deixei as pessoas presas. Não, mas espera aí, a libertação dos mandamentos eu não sei se é uma boa ideia. Eu nem conheço naquela época que eu saí do ministério. E depois, quando eu sou atacado sobre isso, eu tenho dúvidas se os mandamentos realmente libertam. Não que ele não seja, vamos dizer, uma melhor forma doutrinária, o que até pode ser, mas é que talvez geraria também uma dificuldade maior na luta contra o mal, ou na questão da superação de si mesmo, e geraria muitas dificuldades para a pessoa que acredita em outra coisa. Então eu estava nesse ato, né? Então, se eu estou em dúvida, eu já não tinha deixado as pessoas presas de propósito, para mim nem estavam presas, né? Quando eu saí do ministério, nem foi essa a minha intenção. Eles dizem que eu sabia que deixei preso. Não. Se houve alguma prisão, eu fiquei sabendo depois, mas não sabia antes. Então, só que depois eu não sabia se os mandamentos eram um bom instrumento para a libertação, porque eu estava em dúvida nisso. Então, ele não volta para libertar. Não, mas é que eu não tenho certeza se é uma boa ideia. Entendeu? Essa é a questão. Respondendo melhor, né, o erro que vocês cometeram. Então tá aqui. E se vocês acham que é morte espiritual e houve uma tentativa de engano nesse sentido, não faz sentido, porque daí vocês assumiram o risco de que eu mataria inclusive pessoas que vocês não queriam. Crentes que não seriam meus filhos espirituais. Que de repente esses, os meus filhos espirituais, vocês queriam que tomassem porrada, mas estão tomando porrada os outros também. Os que não são os meus filhos espirituais. Então é isso, apenas esse complemento. No que diz a questão dos mandamentos, então é que tá, vocês na verdade não se importam com as pessoas que estão na própria igreja. Né? Então, apenas esse complemento.